Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Hoje é dia 13 de janeiro e hoje nós continuamos falando do livro de Mateus e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. O capítulo 12 traz muitos temas interessantes, inclusive hoje é sábado e o capítulo 12 fala sobre a questão do sábado, além de outras temáticas muito interessantes, né? Então, há uma discussão em torno do sábado, o que nós podemos fazer no sábado, nós precisamos guardar o sábado ou o domingo. O Senhor Jesus também falou sobre isso. E nós vamos começar a ler aqui no capítulo 12, versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, veja bem que a Bíblia faz questão de falar aqui que era um dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelas plantações. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer as espigas de milho. E os fariseus viram eles colhendo espigas em dia de sábado, e eles disseram: os teus discípulos fazem o que não é lícito, não é legal eles colherem espigas no dia de sábado, porque sábado é um dia de descanso, né? Primeiramente, da onde foi que os judeus, os fariseus, tiraram isso, né? A questão do descanso, do sábado, é o quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus, e eles estão, os 10 mandamentos, em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, certo? Você pode conferir lá os 10 mandamentos. O quarto mandamento, ele fala sobre o sábado. Sábado significa a palavra Shabá, né, que é o dia, significa literalmente descanso. E Deus, né, lá em Êxodo 28 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E na sequência diz: não farás nenhum trabalho. E diz por que não deve fazer nenhum trabalho, né? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, no sábado, Shabá, que significa descanso, assim como Deus fez o mundo em 6 dias, trabalhou 6 dias fazendo tudo, toda a criação, e no 7º descansou. Ora, Deus não precisava descansar, Deus descansou para nos dar exemplo de que nós também precisamos descansar um dia da semana. Então, nesse contexto aqui de Jesus, os fariseus viram os discípulos de Jesus colhendo espiga. E colher espiga de uma plantação é um trabalho. E eles acusaram: ei, teus discípulos estão trabalhando no sábado. E Jesus respondeu a essa acusação com 2 argumentos. Jesus contou um episódio no Antigo Testamento no qual o rei Davi chegou com o seu pessoal, né? O rei Davi com seus companheiros tiveram fome e eles comeram os pães da propiciação, que eram os pães que estavam no templo, e os pães eram sagrados, né? Aqueles pães não era permitido comer aqueles pães. Mas Davi estava com fome e ele, por ter tido fome, assim como os discípulos de Jesus também estavam com fome, comeu daqueles pães, né? E Jesus também traz um outro episódio que está em Números 28, 9 e 10, na qual os próprios sacerdotes, eles, segundo Jesus aqui, violavam os sábados porque eles ofereciam sacrifícios no sábado, sacrifícios de animais, tinham que preparar esses animais, tinham que matar os animais, fazer os cortes, fazer a queima desses animais. Então, tudo isso é trabalho no templo e era feito também
no sábado, né? Então, Jesus ele dá aqui um novo significado, né, ao sábado, chama atenção a misericórdia, diz misericórdia quero e não sacrifícios, novamente, Jesus já tinha falado sobre isso, e ele finaliza aqui dizendo que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em outra parte, Jesus diz assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, né? Então, foi para que o homem descansasse, mas se esse homem tem fome, se é para fazer o bem, né, no dia de descanso, neste dia que antigamente era o sábado, é lícito fazer o bem. Hoje, como é que nós estamos hoje? A maioria das denominações cristãs entendem o Shabá como descanso, né? E no Brasil, na nossa realidade, o nosso dia de descanso hoje é o domingo. Isso não está na Bíblia. Em momento nenhum na Bíblia diz que o dia de descanso é o domingo. Mas entendemos o princípio estabelecido pelo próprio Deus de que ele trabalhou 6 dias, descansou o 7º. Na cultura brasileira, os 6 dias de trabalho é de segunda a sábado. A maioria das pessoas trabalha de segunda até sábado e descansa no domingo. Então se convencionou que esse dia de descanso é o domingo, mas há algumas denominações que ainda guardam o sábado até hoje, porque é o 4º mandamento. O povo judeu até hoje também ainda guarda o sábado, né? Só que em Israel tem uma particularidade que o primeiro dia útil da semana é o domingo. As crianças, por exemplo, vão à aula no domingo de manhã, né? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil as aulas, né, o dia útil, o dia útil de trabalho começa não no domingo, mas sim na segunda-feira. Mas o fato, gente, é que temos que ter um dia de descanso, temos que parar, descansar, ter um dia para Deus, e nesse dia, além do descanso, segundo o Senhor Jesus, é permitido fazer a obra de Deus. Na sequência aqui, nos versículos 9 a 14, diz aqui que na sinagoga chegou um homem com a mão defeituosa, a mão era ressecada, a mão tinha alguma deficiência, e era ainda sábado. E para testar Jesus, os judeus disseram, será que ele vai curar no sábado? E qual é a resposta de Jesus? Jesus faz perguntas aqui a eles, né? E diz assim, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, se ela cair na cova, você não vai tirar a sua ovelha daquela cova, se for sábado? Tirar uma ovelha de uma cova não é trabalho. Você vai deixar a sua ovelha morrer naquela cova e não vai tirá-la de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Ou no caso aqui da gente, né, no domingo, por convenção, também é um dia de descanso, mas você pode sim fazer o bem também nesse dia de domingo, certo? Então, e Jesus aqui nesse contexto, ele curou a mão desse homem que era defeituosa no sábado. Então, Jesus foi dando um novo significado à interpretação aqui desse sábado, né? Que pode fazer a obra de Deus à vontade mesmo no dia de descanso, né? Mas que é importante o princípio do dia de descanso. E muitas vezes a gente não descansa, muitas vezes a gente entra no final de semana trabalhando. Muitas vezes a gente trabalha os 7 dias da semana. Para muitas pessoas que são viciadas em trabalho, é muito difícil descansar. E é por isso que Deus diz, descanse, tire um dia de descanso. Você precisa descansar, acalmar a sua alma, aquietar a sua alma, ter um dia para Deus, para buscar a Deus. E esse princípio é importantíssimo para as nossas vidas, certo?
E aqui diz no versículo 14 que depois disso, os fariseus conspiravam contra ele e começaram a querer tirar a vida de Jesus. Aqui pela primeira vez menciona que eles começaram a pensar em como matar Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Ainda não havia chegado a hora de Jesus morrer e ele sabia disso e ele sabia que estavam conspirando para lhe tirar a vida. Mas ainda não era chegada a hora de Jesus. Na sequência aqui dos versículos 15 a 21 fala sobre um cumprimento de algumas profecias também do Antigo Testamento, né? O tempo todo o que foi profetizado no Antigo Testamento vem se cumprindo no Novo Testamento. Na sequência aqui do versículo 22 em diante, fala sobre uma pessoa que chegou endemoniada. Além de endemoniada, ela estava cega e muda, né? E essa pessoa chegou até Jesus. E Jesus fez o quê? Ele fez o mesmo que ele fazia a todas as pessoas que chegavam a ele sofrendo. Jesus curou essa pessoa endemoniada, cego e mudo. E depois que Jesus curou, diz aqui no versículo 22, que passou o homem a falar e a ver. Jesus abriu os olhos daquele homem, a boca, soltou e ele passou a falar. Foi curado. Só que aqui teve uma questão. Quando o homem foi curado, os judeus que já vinham o acusando por causa do sábado, já tinham pensado em matá-lo, agora acusam Jesus novamente e dizem: ei, essa cura aí que tu fez não foi em nome de Deus não, foi em nome do Beelzebu, maioral dos demônios. Essa acusação está no versículo 24. Tu tá expulsando demônios aí em nome de Beelzebu. E Jesus aqui dá um princípio muito importante. Jesus diz no versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserta, e toda cidade ou casa dividida sobre si mesmo não subsistirá. Onde há divisão, não subsiste. Se na nossa casa, na sua casa, há uma divisão, se você está pensando de uma forma e o teu marido de outra, ou você está pensando de um jeito e os teus filhos de outro jeito, está havendo uma divisão dentro da casa, essa casa não vai subsistir. Uma hora ela vai despencar, uma hora a confusão vai acontecer e vai trazer muito problema, muita complicação. Aqui Jesus institui esse princípio e ele diz: se eu estou expulsando o demônio em nome do demônio, não faz o menor sentido, porque uma casa dividida sobre si mesma não subsistirá. Eu estou expulsando os demônios em nome de Deus. E Jesus disse: se eu expulso em nome de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, chegou à terra. Aqui no versículo 30 também Jesus dá um outro princípio aqui muito importante. Ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Jesus fala mais atrás em dois caminhos. Segundo a Bíblia, ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Deus. E se nós não estamos com Deus, nós estamos com o diabo, com Satanás. Não existe uma terceira via, um terceiro caminho. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo. Quem comigo... Cadê aqui o versículo? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não. É Jesus que leva a Deus. E quem não está com Jesus, está com Satanás. Segundo a própria palavra de Deus aqui no versículo 30. Versículo 32 aqui diz:
se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Se você proferir uma palavra contra Jesus, você é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Aqui Jesus coloca um outro pecado que não tem perdão. Na verdade, é o único pecado que não tem perdão, segundo o próprio Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É nós intencionalmente insultarmos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Jesus diz: a mim que insultar será perdoado, mas ao Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo e nem no porvir. Dos versículos 33 ao 37, Jesus nos compara aqui com árvores, novamente, né? Em várias partes aqui do Evangelho de Mateus somos comparados a árvores, e diz aqui que pelo fruto se conhece a árvore. Se você é uma árvore boa, vai gerar frutos bons. Obras boas. Se você é uma árvore ruim, vai gerar frutos ruins. Diz que o homem tira do seu tesouro, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do seu tesouro coisas más. Versículo 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Por que nós cristãos, via de regra, não vivemos falando palavrão, não vivemos falando coisa feia, não devemos fuxicar da vida alheia, não devemos maldizer as pessoas, não devemos falar mal dos outros, não devemos falar do que não sabemos, principalmente. Às vezes você ouve uma história, nem sabe o que está acontecendo na história, às vezes ouve só um lado da história, não ouviu a outra versão, já tira suas conclusões, e já sai falando, às vezes, muita coisa. Gente, diz a palavra que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Tem que ter muito cuidado e vigiar muito nas nossas palavras, porque as nossas palavras nos condenam. Ah, Emanuel, todo mundo erra, todo mundo fala besteira. É verdade, infelizmente. A gente tem uma dificuldade imensa de controlar a nossa língua. Mas quando a nossa língua descontrola, a gente tem que pedir perdão. Primeiramente a Deus e segundo as pessoas a quem a nossa língua porventura tenha feito mal. A gente não pode errar e deixar pelo erro. A gente tem que se arrepender dos males que a nossa língua porventura venha a causar, porque nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Na sequência dos versos 38 até o 42, os fariseus pedem um sinal. Eles já vêm insultando Jesus de todo jeito no sábado, dizendo que ele está operando milagres em nome de Satanás, do Beelzebu, e agora ele dizendo: se tu é mesmo de Deus, pode me dar um sinal. Dá um sinal aí, mostra um sinal, já que tu está dizendo que é de Deus. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Jesus, vocês não creem em mim? Uma geração má, praticando maldades, adúltera, incrédula, vem a mim me pedir um sinal? Não será dado. E Jesus disse que o único sinal que ele vai dar é o sinal de Jonas. E Jonas é uma história do Antigo Testamento, de uma pessoa que fugiu da vontade de Deus, passou 3 dias na barriga de um grande peixe, e Jesus diz que vai dar só o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem
estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus novamente profetiza a sua missão de morrer, passar 3 dias e ressuscitar ao terceiro dia. Mas o sinal mesmo que eles queriam, eles não estavam crendo nem nos milagres que Jesus fazia e vinha pedindo um sinal. Dos versículos 43 até o 45, fala aqui de uma estratégia de Satanás. Qual é a estratégia que Satanás pode usar? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. E diz: voltarei à casa de onde saí. Tendo voltado, encontra essa casa vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aqui Jesus estabelece um princípio de que um espírito imundo sai de um homem. Se esse espírito imundo sai do homem, é porque este homem era habitado por espíritos imundos. Para esse espírito imundo sair desse homem, esse homem precisa se converter a Deus, para que ele receba a autoridade de Deus e passe a ter autoridade sobre espíritos imundos, e os espíritos imundos saem deste homem. E diz aqui que a casa ficou limpa. A nossa casa, o nosso corpo, deixa de ser habitação de demônios. Quando a gente começa a andar com Deus, a casa ficou limpa. Mas em algum momento da nossa caminhada, a gente pode se desviar dos caminhos de Deus ou abandonar a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E diz a palavra que quando isso acontece, aquele espírito imundo que saiu do meu corpo, ele volta, mas ele não volta sozinho. Ele tem legalidade para trazer mais 7 demônios piores do que ele. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Verso 45, e diz o que aqui? O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ora, aquele homem era a habitação de um espírito imundo, de um demônio, agora ele é a habitação de 8. Esse um voltou e trouxe mais 7. E o último estado é pior do que o primeiro. Então esse é um princípio espiritual, e por legalidade os demônios têm legalidade, né? Então muitas pessoas passam um tempo andando com Deus, limpam a casa, e a gente aqui aprende que a gente limpa a casa e tem que manter a casa limpa. Temos que perseverar em obediência a Deus. Muitas pessoas andam um tempo na fé e se desviam e descambam mesmo, e se tornam muito piores. E passam a dar mau testemunho, passam a envergonhar o nome de Deus, passam a tomar o nome de Deus em vão. Ou às vezes se distanciam totalmente da vontade de Deus e não conseguem mais voltar. Eu tenho visto na minha caminhada que pessoas que se desviam dos caminhos de Deus têm uma dificuldade imensa para voltar aos caminhos de Deus. Se você que está me ouvindo é uma pessoa que está distante da vontade de Deus, talvez você saiba do tamanho da sua dificuldade para voltar a ter comunhão com Deus. Porque o princípio aqui diz que não é mais um espírito imundo, agora são 8. A Bíblia relata que às vezes legiões de demônios habitam em uma pessoa. E esse princípio é um princípio espiritual dessa palavra que não mente. Sério, né? Duro. E por fim, o último tema aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 46 até os 50, fala da família de Jesus. Olha que interessante. Verso 46, diz a Bíblia:
Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Quem é que estava aqui do lado de fora? A mãe de Jesus e os seus irmãos. Jesus tinha irmãos. Se Jesus teve irmãos, é porque a sua mãe, Maria, teve outros filhos. Se Maria teve outros filhos, isso significa que ela não foi virgem. Ela teve outros filhos, né? Ela tinha o seu marido. E isso cai por terra uma crença, né? Por isso que nós, evangélicos, protestantes, não cremos nesse dogma, né, da Maria Santíssima, porque a própria Bíblia diz que ela tinha outros filhos, né? E nós, evangélicos, cremos no que está escrito, na verdade dos evangelhos, na palavra de Deus escrita. E o evangelho está nos informando aqui que estava a mãe de Jesus e seus irmãos do lado de fora. E alguém lhe disse, versículo 47, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Jesus perguntou. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e eis os meus irmãos. A mãe e os irmãos de Jesus estavam chamando por ele. Jesus apontou para os discípulos dele e disse, esses daqui é que são minha mãe e meus irmãos. Esses daqui é que são a minha família, disse Jesus. E finaliza no versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Segundo o próprio Jesus, a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. O que é fazer a vontade? É obedecer a palavra de Deus. Então, quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, quando nós passamos a viver a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos família de Jesus segundo o próprio Jesus Cristo falou na sua palavra. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo, que você possa crer e viver em obediência a essa palavra e se torne família de Jesus. Um abraço e até amanhã, se Deus permitir.